Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com sua vida, hoje e sempre. Quase concluindo aí a nossa série de meditações nos Cânticos dos Degraus, ou Salmos de Romagem, nós chegamos ao bem conhecido Salmo 133. Este salmo nos diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo de Davi. Na nossa meditação, ou na nossa série de meditações, nós temos enfatizado que esse conjunto de salmos tem uma relação de um itinerário, de uma caminhada, que se inicia lá no Salmo 120, com uma perspectiva e reconhecimento de pecado, de viver em meio ao mal, à opressão, a homens caluniadores, a pessoas que demandam mal, embora haja um desejo pelas coisas de Deus, pela justiça de Deus. E a partir daí, então, temos um caminhar em que, segundo Agostinho, é o processo em que o ser humano caminha em santificação ao encontro de Deus. Também podendo representar a própria caminhada nossa, dentro da nossa vida, da nossa experiência, até o encontro final com o Redentor. No entanto, nós não somos uma ilha, nós não somos e nem pertencemos a uma religião individual ou individualista. Individualista, aliás, é o mundo em que vivemos. Individualismo, é a proposta de mundo, de valor, de princípio que a nossa sociedade tem adotado. Ao contrário disto, Deus tem chamado um povo, tem construído um povo, tem chamado pessoas de todas as nações, povos, tribos, raças, grupos étnicos, sociais, para pertencerem a um só corpo, a uma unidade formada por multiplicidade. E Davi reconhece isso dentro das suas experiências, de que o melhor momento para se perceber a bondade de Deus é quando não nos vemos sozinhos, mas acompanhados de irmãos, de irmãs, de pessoas que, como nós, peregrinam pelo mesmo trilho, caminham pelo mesmo chão, muitas vezes bem acidentado, para se aproximar do Deus eterno e todo-poderoso. Caminham após Jesus, seguem-no no seu discipulado, seguem-no na sua proposta de vida segundo o Evangelho. Davi nos mostra aqui algumas coisas. Este encontro, ele é profundamente santificador. E aqui é representado por este bálsamo derramado sobre esse óleo, derramado sobre o sacerdote Arão, óleo usado para a consagração dos sacerdotes, profetas e reis no Antigo Testamento. Era a presença do Espírito Santo. E esse óleo precioso, ele era feito à base de azeite de oliva e várias outras especiarias que davam cheiro, fragrância a este unguento. E era proibido por Deus
refazer ou recriar este perfume para uso próprio. Ele era para uso sagrado e exclusivo. Davi está dizendo que quando o povo de Deus está em unidade, em união, em meio à sua multiplicidade, à sua pluralidade, às suas formas, aos seus jeitos de ser, mas ali existe união, existe propósito, existe comunidade, o Espírito do Senhor está ali presente, transformando e dando cheiro, e dando forma, e trazendo aquilo que é próprio dele para aquela vida, para a vida desta comunidade, para a vida desse grupo. Uma outra forma que Davi percebe isso é fazendo esta relação entre Sião e Hermon, dois montes, dois lugares, com dons diferentes, com características diferentes, mas que se auxiliam de forma mútua. Um termo, aliás, que aparece constantemente nas cartas do apóstolo Paulo e também nos evangelhos, uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Essa expressão tem uma relação onde há o compartilhar, a partilha daquilo que o Senhor nos tem dado. Hermon é um monte ao norte de Israel, próximo ao Líbano, cujo topo é repleto de neve, é frio. Aliás, você pode ter um bom dia ensolarado nas praias do Líbano e ter uma noite bem fresca, até com neve, nas montanhas do Líbano. Coisa de 1 hora, 1 hora e meia de carro, segundo o reverendo Robson, que esteve lá. São coisas. Mas ao contrário, Sião é quente. E a troca entre o calor e o frio produz água, produz o derretimento daquela geleira, que produz pequenos riachos que desembocam e dão volume ao Jordão. E por onde o Jordão passa, existe vida, existe o verde das plantações, o verde de matas que cercam esse rio, que cortam o deserto e transformam onde ele está. Irmãos, no Evangelho e na vida da igreja, na experiência das boas novas, não há lugar para conflitos. Não há lugar para crítica pela crítica. Não há lugar para quem nada quer oferecer, para quem nada quer fazer. Não há lugar, irmãos, para uma ação também isolada, alguém que faz tudo e só quer fazer tudo. Se não há participação, se não há comunhão, se não há troca, se não há o envolvimento dos diferentes ou dos diferentes para a realização de algo comum, isso também não é igreja, isso também não é comunhão. Não podemos isolar os outros, tampouco podemos nos isolar. A igreja se faz uma caminhada de muitos diferentes, que tem um grande objetivo: a glória de Deus e o louvor do nome de Jesus. E que a Trindade Santa e Divina nos abençoe, nos santifique, nos fortaleça e nos dê condições de cooperarmos uns com os outros nessa caminhada. Vamos orar? Deus bendito, te rendemos graças e te louvamos o nome, Pai, porque sabemos que a nossa maior dependência é de Ti. No entanto, Deus, o Senhor nos chama para caminharmos como irmãos, como membros de uma mesma família, com o mesmo propósito de vida, com a mesma perspectiva de caminhada. Habilite-nos, Deus, a isso.
E que nesse tempo, Deus, em que estamos afastados uns dos outros, possamos refletir, Deus, sobre esta necessidade que tanto nos falta, que tanto nos é necessária, precisa, por conta, Deus, de que não podemos e não somos chamados para vivermos isolados uns dos outros, mas em comunidade e em comunhão uns com os outros. Sustenta-nos, Deus, nesse tempo e dá-nos, Deus, condições de vivermos para a glória e louvor do Teu nome. Assim, Deus, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.